E esse texto é motivado através da pergunta de Pedro a Jesus, quando ele pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer a Pedro que ele sempre deve perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te devem, aqueles que pecam contra ti, não importa a quantidade de vezes. E para ressaltar, para salientar, para reforçar essa verdade, na sequência, a partir do verso 23 em diante, Jesus vai contar uma parábola para explicar a importância do perdão e a importância que nós devemos ter para perdoar todos aqueles que nos devem. Louvado seja o nome do Senhor. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a vocês nesta noite. Como nós tratamos a ofensa de uma pessoa, como nós tratamos alguém que pecou contra nós, que nos ofendeu e que nos magoou. Jesus vai nos dar a resposta. Já foi dito aqui nesta noite, muitas das vezes a gente precisa sentar-se aos pés de Jesus para aprender com Ele. E hoje você tem essa oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus para ouvir a sua voz e aprender com Ele. Louvado seja Deus. E para que nós possamos entender esta parábola, eu vou correr um pouco devido ao tempo. Nós primeiramente precisamos identificar os papéis dentro desta parábola. Jesus vai citar 3 papéis. No verso 23, ele vai citar o papel do rei. Ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um rei. E quando Jesus ele fala isso, eu fico imaginando os discípulos que eram conhecedores da Torá, que iam todos os sábados na sinagoga para ouvir a leitura da Torá, se lembrando de textos como o Salmo 24, que diz: quem é o Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Fique imaginando ele se lembrando do texto de Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e vi os serafins que estavam diante da sua presença. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O rei a qual Jesus se refere é o Senhor, e ele não é somente um rei como os reis da terra, mas ele é um rei todo-poderoso. Mas ainda no verso 23, Jesus vai falar sobre a segunda figura nesta parábola. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus está dizendo: existe um rei, existe um reino, e nesse reino existem súditos, e os súditos desta parábola somos nós, eu e você. E para que nós compreendamos o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos ter essa consciência de que Deus é o rei e nós somos súditos no seu reino. E no verso 28, ele vai citar a terceira figura, vai dizer assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. O conservo aqui é aquela pessoa que nos ofendeu, é aquela pessoa que nos magoou, é aquela pessoa que nos feriu. A partir do momento que nós compreendemos os papéis dentro dessa parábola, nós também precisamos compreender 4 importantes lições que Jesus nos ensina através desta parábola. A primeira delas vai do verso 23 a 24, aonde Jesus diz, vou citar somente o verso 24, que diz assim: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos, quando ele diz que aquele servo que foi diante do rei devia 10.000 talentos,
que aquele servo tinha uma dívida impagável para com aquele rei, louvado seja Deus. Aqui Jesus usa os talentos, mas se nós convertermos os talentos para o denário, que representa um dia de trabalho, uma moeda que representa um dia de trabalho, e fizermos essa conversão, nós vamos ver que aquele homem devia 100 milhões de denários. Em outras palavras, ele devia 100 milhões de dias de trabalho, ou seja, ele tinha uma dívida que ele não podia pagar enquanto vivesse. Por quê? Porque para quitar essa dívida, ele teria que trabalhar por 165 anos, de maneira ininterrupta, para poder pagar aquela dívida, ou seja, ele tinha uma dívida impagável. E se nós somos os servos desta parábola, o que nós entendemos com isso? Que nós temos uma dívida que é impagável, que é incalculável perante o Rei da Glória, louvado seja Deus. E que dívida é esta? É a dívida dos nossos pecados. Os pecados que nós cometemos contra o Senhor gerou uma dívida que é impagável. Mas Jesus vai dizer no verso 27: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Jesus nos ensina que, embora nós tenhamos uma dívida impagável, nós temos um Deus misericordioso, como já foi dito aqui nesta noite. Nós temos um Deus de misericórdias, que é capaz de perdoar até mesmo uma dívida impagável. E como que Ele faz isso? Através da vida do seu Filho Jesus. Porque nós precisamos entender, quando se fala de perdão, que Deus, Ele não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo. E como um Deus justo, Ele precisa punir os pecadores. Ele não pode simplesmente deixar os pecadores irem sem receber a punição pelos seus crimes. Porque se Ele fizesse isso, Ele se tornaria um juiz injusto. E a palavra de Deus vai nos dizer: não fará justiça o juiz de toda a terra, louvado seja Deus. Então, quando Deus ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, Jesus, Ele paga pelos nossos crimes, Ele paga pela nossa dívida. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ao morrer, ao se entregar por nós, Ele paga a nossa dívida. Então Deus, Ele não deixa os pecados, os crimes dos homens impune, mas Ele, na pessoa do seu Filho, nos concede perdão, ainda que tenhamos uma dívida impagável, louvado seja Deus. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer que assim como Ele age com misericórdia, nós também, à sua imagem e semelhança, devemos agir com misericórdia para com o nosso próximo. Aqui, se nós lermos os versos 28 a 30, nós vamos ver que aquele servo que tinha acabado de ser perdoado a sua dívida, ele sai e ele encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, olhando para a dívida dele, que era de 100 milhões de denários, e olhando para a dívida do seu conservo, que era de 100 denários, nós vemos que a dívida do seu conservo era muito pequena. Em 3 meses de trabalho, ele poderia pagar aquela dívida. E o que o rei esperava? Que aquele servo perdoasse o seu conservo a sua dívida. Mas ele fez o contrário, ele não perdoou, ele não agiu com misericórdia, e ele lançou na prisão aquele conservo. Não é assim que o Senhor deseja que nós ajamos. O Senhor deseja que nós perdoemos aquele que nos ofende, porque Deus está nos dizendo aqui que a dívida que nós temos para com Ele é muito maior do que a dívida que o nosso próximo tem para conosco, e por isso nós devemos perdoar todos aqueles que nos devem. Em quarto lugar, talvez o mais importante, dos versos 31 a 35, Jesus vai nos ensinar que há consequências eternas
para aqueles que não perdoam, para aqueles que não se compadecem, para aqueles que não agem com misericórdia. Louvado seja Deus! E nós precisamos nos atentar para isso, porque quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós esperamos receber em troca o reino dos céus. Nós esperamos poder entrar no reino dos céus. Mas Jesus nos diz que se nós não perdoarmos todos aqueles que nos devem, nós não poderemos herdar o reino. Nós vemos que o rei perdoou a dívida, mas a partir do momento em que ele soube que aquele servo não perdoou o seu próximo, ele o chamou de volta e ele o condenou por aquilo. Louvado seja Deus! E assim também Jesus vai dizer no verso 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Jesus está dizendo que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão. O perdão de Deus sobre as nossas vidas está condicionado à maneira como nós perdoamos o nosso próximo. E não haverá perdão para nós se nós não formos capazes de perdoar todos aqueles que nos devem, sem exceções. Louvado seja Deus! Mas o que seria perdoar? Jesus fala sobre o perdão do íntimo. E no original desta palavra perdão há dois verbos. Um deles significa mandar embora, que esta palavra quer dizer que nós, para conseguirmos perdoar alguém que nos ofendeu, é necessário que nós mandemos embora do nosso coração toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, porque se nós não formos capazes de fazer isso, nós não seremos capazes de perdoar o nosso próximo. O segundo verbo, ele significa conceder um favor incondicional. Exatamente o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Ele nos concedeu um favor incondicional. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não diz que Ele esperou a gente mudar de vida. Ela não diz que Ele esperou a gente se arrepender, mas que Ele morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda não prestávamos. Ele a seu tempo morreu por nós. E da mesma forma Ele espera que nós ajamos com relação ao nosso próximo, que nós também perdoemos de forma incondicional. Porque muitas das vezes a gente diz: eu só vou perdoar quando aquela pessoa me vier pedir perdão, eu só vou perdoar quando aquela pessoa mudar as suas atitudes. Mas Deus nos fala para perdoarmos de forma incondicional, para não colocarmos condições para perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você, cada um de nós, quando nos vimos em uma situação em que nós precisamos mudar, nós começamos a colocar uma série de barreiras e de empecilhos e de desculpas. Mas Deus nos mostra nesse texto que nós precisamos perdoar e não podemos colocar empecilhos, desculpas e barreiras, mas devemos mandar embora todos os sentimentos ruins do nosso coração para perdoar o nosso próximo. Talvez um dia, a palavra aqui diz que haverá um dia do ajuste de contas. No verso 23 diz que esse rei, ele chamou os seus servos para o ajuste de contas. Um dia Deus vai nos chamar para o ajuste de contas. A palavra de Deus nos diz que ao morrermos estaremos diante da face de Deus para o ajuste de contas. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez, muitas das vezes a gente não pensa sobre isso, mas é um fato que daqui a algum tempo todos nós estaremos mortos e nós estaremos diante do Rei da Glória para o ajuste de contas. Louvado seja o Senhor. E nós só poderemos permanecer na presença dele se nós formos capazes de perdoar. Louvado seja o Senhor. Em Apocalipse capítulo 20 e versículo 11 diz assim: vi um
um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a Bíblia nos mostra uma realidade eterna. Jesus vai nos revelar essa realidade eterna e vai nos dizer que nós não fomos capazes de perdoar as ofensas cometidas contra nós não nos acharemos dignos de permanecer na presença de Deus. E a palavra nos diz que não há como escapar. Um por um foi chamado para prestar contas diante do Rei. E talvez naquele dia você queira se desculpar e queira dizer: mas Senhor, acho que o Senhor não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Acho que o Senhor não viu o que ela fez comigo. O que ela fez comigo foi grave demais. Eu não podia perdoá-la. E aí Jesus vai olhar no fundo dos seus olhos e vai dizer para você: mas o que você fez comigo? Ele vai mostrar as suas mãos, vai mostrar os seus pés perfurados, vai mostrar a coroa de espinhos que lhe colocaram na cabeça, vai mostrar o seu lado perfurado, vai mostrar as suas costas que foi chicoteada, e vai dizer: eu passei tudo isso por sua causa. Por sua causa eu sofri todas essas coisas para que você pudesse receber o meu perdão. Então, irmãos, não haverá desculpas naquele dia. O Senhor nos ordena que nós perdoemos o nosso próximo, independente do que ele tenha feito para conosco, independente de quem seja alguém próximo ou seja alguém longe. Louvado seja Deus. Eu quero também deixar um texto que está em Miqueias 7,19, que diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus está nos dizendo que Ele esquece dos nossos pecados, mas não é um esquecimento de amnésia, não é que Ele esqueceu o que nós fizemos, porque como nós lemos em Apocalipse, há um memorial diante dele e as nossas obras são registradas. Mas o que esse texto quer nos dizer é que ele nos trata como se esquecesse aquilo que nós fizemos para com ele. No Salmo 103 ele vai dizer que ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados, e assim ele deseja que nós tratemos o nosso próximo. Porque às vezes a gente diz: eu perdoei aquela pessoa, mas ela não frequenta mais a minha casa. Eu perdoei aquela pessoa, se eu encontrar ela na rua, eu cumprimento, eu falo com ela, mas depois do que ela fez comigo, ela não é mais digna de entrar na minha casa. E não é isso que Deus nos mostra. Deus nos diz que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Agora imagine você, quando vai orar e pedir a Deus perdão dos seus pecados, ou vai pedir alguma bênção ao Senhor, se Ele te tratasse segundo os seus pecados, se Ele ficasse relembrando aquilo que você fez, como seria o que Ele iria fazer em seu favor? Ele não iria te abençoar, porque Ele iria te tratar segundo as suas iniquidades. E Ele diz a você: assim como Ele te trata, Ele espera que você trate o seu próximo, independente daquilo que ele tenha feito contra você. Se antes de pecar contra você ele habitava na sua casa, comia na sua mesa, depois que você perdoar, você vai tratar ele da mesma forma. Não que você vai esquecer, não que ele vai fazer você esquecer o que aquela pessoa te fez,
mas você vai tratar aquela pessoa como se aquilo que ela te fez, ela não tivesse feito, assim como o Senhor nos trata, não conforme as nossas iniquidades. E para finalizar, eu quero deixar um último versículo para a sua meditação, que está em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26, que diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejais recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, irmãos, não eu, mas o Senhor roga a você esta noite, que se você tem alguma indiferença com alguém, se alguém te fez algum mal, que nesta noite, diante desta palavra que o Senhor nos traz, você seja capaz de perdoar essa pessoa, independente do que ela tenha te feito, e que você venha se lembrar quando orar: Pai, perdoa-nos, porque assim temos perdoado aos nossos devedores. Louvado seja Deus, amém?